Saudações a todas as criaturas vivas no despertar inevitável. Estamos aqui trabalhando com a obra do professor Hipólito Leão Denizar Rivaio, trabalhando em Livro dos Espíritos aí, traçando algumas linhas para que possamos refletir sobre questões como a número 17, letra A, dizendo assim: os outros mundos são habitados por seres inteligentes como o homem? Essa pergunta foi referente ao último estudo que traçamos aqui e dizemos: sim, o homem na Terra está longe de ser como supõe o primeiro inteligência, bondade e perfeição. E aí, na sequência a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles não se assemelham de forma alguma. Não se assemelhar de forma alguma não quer dizer que tenha uma outra molécula compondo o fluido cósmico universal, que é modificado para cada orbe com as suas necessidades. Vamos aí refletir então sobre essa constituição física. Se estamos pensando que um orbe retira, vamos dizer assim, ou utiliza do fluido cósmico universal que é válido em todo o universo local, ou todo o superuniverso, ou, vamos dizer, no cosmo. E aí modifica para que determinadas experiências, determinadas formas de vida, determinadas manifestações do espírito, que aqui vamos entender as 7 dimensões, ou os 7 corpos, ou as 7 emanações, a partir da mônada, a partir do fractal, a partir do processo em que se inicia no processo mental, para poder gerar o processo perispíritico, para poder gerar da matéria densa também, e entre eles certamente que temos um corpo que se comunica ou permeia essa comunicação entre o corpo perispíritico, o corpo emocional, e o corpo da matéria densa. E assim, se vamos avançando pelos corpos, e essa semelhança tem também essa semelhança em constituição, o espírito que habita, o espírito que tem como orbe, tem como planeta o seu corpo de manifestação. Lembrando a ideia dos trídeos, a ideia do processo da criação pela manifestação do pensamento do Criador através dos seus engenheiros siderais, dentre eles o Cristo planetário, e o Cristo planetário em comunhão com o que conhecemos como Sananda ou como Jesus e Yeshua, enfim, das suas representações dos médiuns ou das criaturas que ali se encontravam no histórico linear, na linha histórico, na linha, vamos dizer, na linha espaço-tempo do processo deste planeta. Isso quer dizer que se há uma necessidade de determinadas experiências, não há como eu ter idênticos os planetas na sua constituição, na sua assemelhação molecular, atômica, enfim, trabalhando com hidrogênio, trabalhando com hélio, trabalhando com diversos outros gases que algum planeta possa requerer, nitrogênio, por exemplo, para que alguns planetas sejam de vida corpórea exclusivamente, vamos dizer assim, aquática, ou exclusivamente gasosa, ou exclusivamente quintessenciada de alguma forma dos planos materiais, das dimensões que não são detectáveis por instrumentos compostos pelo fluido cósmico universal modificado de outro planeta necessariamente. Isso quer dizer que todas as investigações de qualquer maneira de um planeta ao outro, certamente que se não estiver numa vibração semelhante ou numa vibração paralela ou que possa ser acessada, quer dizer que quimeras serão as investigações, quimeras serão as tentativas de registros, como temos agora registros em diversos planetas desse sistema solar e de outros sistemas solares e galáxias. Assim, não se assemelham de forma alguma. Certamente que uma criatura em espírito vai se manifestar no planeta Terra, precisa retirar, vem com o seu processo do corpo mental, vamos dizer, o corpo mental superior, para formar o corpo mental inferior, a manifestação ainda no desdobramento do próprio espírito, que aí sim desse corpo mental inferior, a forma, vamos dizer assim, a forma vai projetar-se para dentre a aglomeração molecular perispíritica,
vamos dizer assim, a formação daquele corpo perispíritico vai ser relacional aos elementos compostos e inerentes ao planeta ao qual o espírito vai passar aquela experiência. Nas perguntas seguintes vamos entender e vamos avançar um pouco nesses pensamentos quando dizem não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos, deve-se concluir que tem organizações diferentes os seres que os habitam. E começamos então pelo próprio ser, que é o próprio planeta. Isso quer dizer que temos Júpiter, temos Saturno, temos diversos aqui no Sistema Solar, Marte inclusive, e que tem suas diferenças em relação ao planeta Terra. Poderíamos obter alguns dados sobre o estado dos diferentes mundos? Sim, poderíamos, sim. Isso respondido séculos atrás ao professor Hippolyte Léon-Denis Rivail. Todavia, não os podereis verificar. E aqui, corroborando a informação que falávamos anteriormente a respeito de não podereis verificar. Isso quer dizer, para registrarmos, não são com essas insígnias, não são com essas tecnologias que vamos conseguir registrar, assim como também não registramos, por exemplo, sequer, a não ser que tenhamos um mecanismo mais desenvolvido no próprio corpo perispiritual, não detectamos as criaturas que habitam somente o corpo perispiritual nesse momento, na chamada erraticidade ou na transição entre planetas que vêm e vão constantemente, os seres livres da criação, os espíritos que, quando permitidos em determinados planetas, eles sim podem adentrar, sim podem constituir uma comunicação. E aí, na sequência, há um chamado muito interessante da pleia de Espírito Verdade, dizendo, não sendo a mesma para todas as constituições do mundo, concluir que, e aí a resposta é, sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Falávamos, por exemplo, a respeito de orbes, de planetas que são de atmosfera, vamos dizer assim, de âmbito de vivência puramente aquático. Isso quer dizer que aqui nós temos alguns seres com brânquias, temos alguns seres com respiração cutânea, enfim, de diversas maneiras de obter essa respiração, essas moléculas serem transmutadas, essa energia, esse ATP de diversas formas, de diversas maneiras. Então, a emanação do processo mental de cada espírito, de cada fase, de cada processo, vamos dizer, temos espíritos que estão estagiando em dimensões, vamos dizer, dimensões minerais, dimensões vegetais, dimensões animais, almas grupo, enfim, elementais, e aí dos elementais humanos e dos humanos angélicos, como ainda classificamos pela pobreza de linguagem, pobreza de descrições, enfim, mesmo utilizando as linguagens românicas, enfim. Mas temos essa ideia de que mesmo na humanidade nós temos humanidades que se manifestam diferentemente por questões de nuances, de necessidades de manifestações, de provações, de experiências que vão se passando. Um mundo de prova e expiação não é necessariamente idêntico a um outro mundo de prova e expiação em algum lugar da galáxia ou em algum lugar do universo, mas sim com questões semelhantes que para determinadas criaturas pode servir muito bem para determinada prova, para determinado mergulho na matéria densa. E aí, claro, que trazemos também o fluido vital, e o fluido vital também é parte daquele orbe. Isso quer dizer que concluímos que, a partir do corpo mental, todas as outras manifestações de corpos, elas são de materiais, vamos chamar assim, de matéria, porque o perispírito também é matéria, o pensamento também é matéria, se movimenta dentro do fluido cósmico universal modificado daquele planeta também. Se não estivermos falando fora da atmosfera do planeta, significa que estamos concluindo de maneira inicial ainda, porque há muito o que aprofundar por todos os desbravamentos que vamos fazer aí à frente, mas concluir que perispírito, fluido vital e corpo denso, tudo isso pertence ao próprio planeta. A manifestação do espírito
que habita o planeta, dentro das ionas, dentro daquele processo dos trídeos e aquele processo necessário para que se manifeste o que alguns chamam de Gaia, alguns vão chamar a partir da era aquariana, que se diz, vão chamar de Elisa, e por aí vão os conhecimentos sendo desbravados e sendo o véu vai se abrindo e aí as criaturas vão se integrando com as realidades mais cósmicas e espirituais. Isso quer dizer que tanto o perispírito, que é o corpo emocional, como o espírito se relaciona, ele tem relação intrínseca com tudo aquilo que é matéria daquele orbe, a matéria modificada daquele orbe desde o momento da sua concepção, criação, ou até no momento da fusão, como uma das respostas diz quando perguntam: houve um tempo em que a Terra não era habitada? Diz, sim, quando ela estava em fusão, um processo de fusão. Isso quer dizer que os elementos vão se conectar para que surjam, sejam eles dos elementais superiores, sejam eles de, por exemplo, do Cristo, né, o que alguns conhecem como Jesus, Jesus Cristo, enfim, que vão atuar diretamente nesse processo, seja ele o processo formado no próprio sistema solar, seja aquele planeta que vem destacado de outro sistema solar por questões de composição e recomposição, alinhamento galáctico, enfim, que deixa, por exemplo, de ser um satélite para tornar-se um planeta habitável, e sim, e todo esse processo pode sim tranquilamente acontecer nas leis cósmicas, nada diferente de leis naturais e leis cósmicas. O homem sempre existiu na Terra? Uma das perguntas diz, não, mas em outros planetas. E quando faz essa pergunta, se existia em outros planetas, isso já nos responde diversas questões que muitas criaturas adentram o tema apenas no título, mas não vão nem sequer para o subtítulo, ou não vão sequer para o preâmbulo, ou para algumas questões mais pontuais, por exemplo, de dizer que somos criaturas que, ao habitarmos o estágio humano, vamos dizer assim, seja ele por fractalidade que precisa voltar a alguma coisa a desenvolver ou experienciar, seja aquele que está nas suas primeiras experiências humanas mesmo, vindo diretamente no planeta Terra, como chamamos, como conhecemos, todas essas criaturas estão mergulhadas e estão... por isso, essa questão da memória, do consciente coletivo, de Carl Gustav Jung, que vai trazer essa ideia do coletivo, porque nós estamos nos utilizando de pequenos átomos, de moléculas que trazem consigo a sua vida mental, a sua memória, como é estudada na obra de André Luiz, para aqueles que querem ter algo mais fixo em literatura, algo editado já, mas as edições vão surgir no momento oportuno, outras comprovações que vão surgir aí trazendo essa ideia da vida mental da célula que se concentra no citoplasma e não no núcleo, quando, por exemplo, o núcleo pode ser separado e a célula continua por alguns meses ainda viva, ainda trabalhando as suas questões mais naturais de sobrevivência. Isso quer dizer que há um processo de vida, se há um processo de vida, há um processo de registro, há um processo de comunicação, uma vez que cada átomo desse vai elaborando e vai seguindo na sua evolução pelos processos que nós conhecemos aqui como minerais, mas podemos falar do número de ionas, de 4, 5, 6, 7 e por aí, vamos adiante com os reinos angélicos chamados ou outros nomes que queiramos denominar pedagogicamente. Aí, alguns dados sobre o estado diferente diz que sim, ocupai-vos de vosso mundo, pois aí tendes muita coisa a fazer. Ocupai-vos de vosso mundo, certamente. Uma vez que nós entendemos uma pequena molécula, vamos ao microcosmo, conseguimos entender questões do macrocosmo. Como temos diversas comparações, como, por exemplo, a íris com relação à formação de galáxias, enfim, diversas comparações de padrões encontrados nas leis naturais cósmicas, leis naturais da criação, leis naturais da gênese, leis naturais de qualquer forma de vida. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? É uma outra pergunta, está lá na 20b. Estamos trabalhando com a primeira edição, a edição bilíngue aqui
proposta, né, nesse momento, que corresponderia à pergunta no Livro dos Espíritos posterior, de 1019 perguntas, seria a pergunta 46. A resposta da Pleiade é sim, mas o germe primitivo já existia em estado de latência. Isso, mais uma vez, corroborando a informação que anteriormente tratávamos de que, a partir do campo mental, todos os outros processos de experiência em determinado orbe, enquanto nos encaixarmos no determinado orbe, porque há espíritos que vivem em perispírito, que se manifestam em perispírito, não se manifestam em corpo denso, ou seja, não precisam mais do processo encarnatório, mas ainda existe um corpo astral utilizado. Mas esse corpo astral, apesar de vinculado a um planeta, com alguns elementos do fluido cósmico universal modificado para aquele planeta, não necessariamente se prendem àquele planeta. Isso quer dizer que são espíritos livres, os imortais, por aí dizendo, como alguns clamam este termo. Os imortais quer dizer que aí não estamos vinculados a um processo em um orbe, que vamos transmutando para outro orbe, para outro orbe, para outro orbe, nos ligando como pequenos núcleos, e alguns vão dizer até pela questão de sistema de uma corregedoria, de um sistema de uma correcional, vamos dizer assim, e alguns vão inclusive surgir que parte desse sistema correcional, parte desse sistema para que o indivíduo volte a se constituir como membro de uma sociedade humana, as cidades espirituais também fariam parte, com seus grandes muros estariam prendendo, assim como os próprios corpos prendem. Mas mesmo estas cidades perispirituais, vamos chamar Nosso Lar, Grande Coração, Aruanda e outras tantas colônias que permeiam o ambiente do planeta Terra e até, vamos dizer, do sistema solar, enfim, desse sistema solar em que nos encontramos, ou da Via Láctea, enfim, vamos aprofundando, mas também como esses postos, o posto de socorro, por exemplo, aquele primeiro, aquele atendimento nos vales, o atendimento nos abismos, esses atendimentos mais primordiais daqueles que são socorridos, posto de socorro, câmaras, etc. E depois aí as cidades espirituais para uma tentativa de renovação social, e certamente que nós temos criaturas, se pensarmos com a qualidade, se pensarmos até em um levantamento importante de Michel Foucault, por exemplo, quando trazia das instituições, de como observavam, nós vamos sim entender que há uma perspectiva de que cidades espirituais também compactuam com este formato, sim, de verificação e de dizer que se sair daqueles muros, certamente a criatura estaria em perigo, mas vamos dizer que é o relativamente incapaz, porque se fosse capaz já não se prenderia a mais nada, não se prenderia ao orbe nem à cidade espiritual. Isso quer dizer que uma consciência livre, ela tem a possibilidade de estar fora dos muros da cidade espiritual, ir e vir. Inclusive, claro que nós temos o exemplo da própria genitora do espírito com o codinome André Luiz, que se manifesta nas literaturas, e certamente nós todos sabemos que André Luiz não é uma figura angélica, completamente perfeita, nós todos sabemos disso, não há dúvida alguma e não há o que discutir, pelo menos nesse espaço-tempo. Mas, como criatura fractal de Deus e fractal de outras criaturas, nós podemos pensar e avaliar que tipo de mensagem nos traz uma criatura assim. Mesmo que possamos dizer, traz mensagens inclusive para criaturas que estão além de André Luiz e que vão receber essa mensagem como um despertar, porque as criaturas não despertam como um todo, um movimento como um todo constantemente. Por vezes, avanços são feitos em determinadas dimensões, mas outras dimensões elas são requisitadas de um retorno da alma para completar, sim, e aí tornar-se esse todo. Por isso, quando nós temos a fala da própria imersão de Jesus de Nazaré, dizendo que antes de Abraão eu sou, antes eu sou, o eu sou, que também uma manifestação do Espírito, uma manifestação do Espírito como criatura de Deus, como fractal de Deus, também nos traz essa
vamos dizer, essa saudável esperança de dignidade espiritual, de dignidade humana, que nos manifestamos nessas experiências, nos conectamos a determinados orbes, mas não somos vinculados eternamente a esses orbes. Nós estamos na Terra apenas em movimento, e esse movimento vai nos auxiliar constantemente a responder perguntas como essa, de o germe primitivo já existir em estado de latência e que nós somos testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do homem e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar, a fermentação, etc., todo o processo, o pequeno mundo que dormita e que se cria. Isso quer dizer que essas criaturas também estão se manifestando em vida, espíritos. E aí, continuando um pouquinho, avançando um pouquinho nas perguntas, porque faz importância nesse tema, a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Certamente que sim. A espécie humana começou por um único homem? Não. Então Adão é um ser imaginário? Claro que é uma conclusão que possa vir a ser isso e dizer não, mas não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. Aparecem muitos homens ao mesmo tempo na Terra? Já te foi dito que sim, e muito tempo antes que Adão surgisse, que já era melhor. Até o primeiro ponto, até a primeira vírgula da resposta, nós nos acalmaríamos com as questões ditas bíblicas, religiosas, etc. Mas depois da vírgula, já te foi dito que sim. E muito tempo antes que Adão surgisse, que já era melhor. Humanidades superiores à raça adâmica. Adão, raça adâmica, continuidade. Anunnakis, todo aquele processo, DNA modificado, biologia, todo aquele processo sim. Atlântida, vários pontos mais evoluídos na Terra do que alguns outros pontos simultaneamente na mesma linha de espaço-tempo. Lemúria, né? E as constituições, as dimensões da Terra, porque nós temos algum planeta que vai se dizer assim, aquele espírito habita em tal planeta, em qual dimensão daquele planeta? Porque aquele planeta, ele vai ter as 3 dimensões, ou vai ter as subsequentes dimensões. Habita intraterrenamente, ou seja, as cidades perispirituais, vamos dizer assim, as cidades astrais, intraterrenas, Agartha e outras tantas que são já hoje divulgadas abertamente, né, em contato com as criaturas. As cidades astrais, as comunicações astrais, que elas são conectadas com outras maiores que vão se conectando através do cosmo, enfim. Poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos aquele sinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. 4.000 anos antes do Cristo. E aqui a resposta é do Cristo. Isso quer dizer que houve sim um processo de comunhão com o Cristo planetário e Jesus de Nazaré encarnado, aquele médium. De onde vêm as diferenças físicas e morais? Do clima, da vida, dos costumes. Novamente, estamos dizendo que acessamos corpos astrais daquele orbe, significa que do clima, da vida, dos costumes, nós vamos assimilar todas essas questões atomicamente, energeticamente, e não simplesmente por modos de vida que vamos aprendendo nesta escola, naquela experiência, não somente, mas o inconsciente coletivo atua assim, daí a necessidade de exploração com Joana de Ângeles, com Carl Gustavo Jung, com outros tantos que vão surgindo neste viés e neste aprofundamento. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não, ou seja, humanos. Ou seja, existem humanos como Grace ou como outros tantos que habitam intraterrenamente, tanto aqueles que são mais evoluídos e os que menos evoluídos, aqueles que são remanescentes da Lemúria, por exemplo, que vivem intraterrenamente, que continuam auxiliando o processo de avanço da Terra, e nós não estamos falando de regiões abissais, nós não estamos falando, por exemplo, dos que constamos, do que conhecemos como umbrais grossos ou umbrais mais densos, não. Nós estamos falando de regiões separadas desses processos, claro que interligadas de alguma forma,
como tudo na Terra é, porque o umbral é tudo, o umbral é uma porta, o umbral simplesmente é uma porta, um portal, isso é umbral, então não há o que se temer ou o que se falar diferentemente. Mas nós estamos falando de vidas em suas manifestações em cada orbe, as várias dimensões. E é preciso conhecer, é preciso avançar, é preciso experienciar. Não é? E aí, nessas últimas linhas, vamos dizer assim, desse tema, se a espécie humana não procede de um só indivíduo, os homens devem deixar, por isso, de se considerarem irmãos. Todos são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Até aí, nós estamos tomando a lição. Após o ponto, nós estamos além da lição, refletindo de que maneira nós estamos querendo entender as questões cósmicas. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Ser irmão, genitores, pai, mãe, Deus, pai, mãe deste universo local, Deus, pai, mãe deste superuniverso, das questões tratadas não só na obra, consciente, certamente, livro de Urântia, por exemplo, que traz Avona e todos os processos do superuniverso, certamente, da continuação, do cacho de uva, do Kaon, por exemplo, como vai nos trazer a visão da Masofia com o Kaon, que vai trazer os pequenos universos como um cacho de uva, e nós vamos também interagir com essa constituição na própria obra do Espírito Verdade, na própria obra constituída e elaborada, editada por Hippolyte Léon-Désardes de Rivail, como Kardec, como o mesmo, lembrando, Ian Russo, Kardec, o Druida. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. E aí está justamente a dificuldade em que encontramos para que possamos compreender as questões cósmicas com esta mente mortal, porque é uma mente humana, da experiência humana, e há uma mente que é a mente espiritual, e essa procede e prossegue. Procede e prossegue, como o mundo espiritual procede e prossegue. Significa, muitas criaturas vão comentar quando estamos em estudos, em tarefas, enfim, muitos vêm até nós comentando a respeito disso, dizendo que entendo, parece que entendo, mas deixo de entender. Parece que começo a compreender e tudo se parte à minha frente, por exemplo. Claro, porque se tentarmos compreender as questões que são cósmicas do ponto de vista recluso da matéria densa, desses processos cerebrais, desses axônios, dessas microtransformações, vamos chamar assim, nós estamos trabalhando de uma distância relativa. Mas se vamos avançar do pretérico, vamos para o perispírito, usar o cérebro perispírito, por exemplo, o cérebro perispiritual muitas das vezes é usado em comunicações mediúnicas, relação cérebro a cérebro. Esses diálogos perispíriticos. Mas, ainda assim, se tentássemos, ou se tentamos, ou quando tentamos, elaborar um conceito cósmico das coisas cósmicas, das coisas de Deus, com o pensamento perispíritico, ainda temos uma certa distância, uma relativa distância. Vamos então ao corpo mental. O corpo mental inferior, aquele que abriga todos os registros akáshicos, enfim, de todo aquele processo que se avança, ainda assim temos uma certa distância. Mesmo com os relatos daqueles mais próximos, vamos dizer assim, em relatos espíritos mais próximos que dizem terem percorrido o universo todo e não terem visto a face de Deus. Assim, nós ficamos nessa pequena pausa, deixamos as sinceras saudações e alegrias de continuarmos esse estudo. Todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma nessa busca, gostaríamos de deixar essas alegrias compartilhadas e que compartilhem com outros que possam se interessar. Um grande abraço e saudações.